Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quando a gente fala, do nosso sistema educacional, ou do nosso sistema de trabalho. E até mesmo às vezes quando a gente fala do sistema familiar, a gente sempre encontra uma coisa dentro desses sistemas, que é a tal da competição, né? De você sempre ter que se sobressair às outras pessoas. Sempre esse sistema de que um é favorecido, né? Se baseando em desfavorecer outras pessoas. Ou seja, num sistema de competição, a qual é vigente em quase todos os sistemas a qual a gente tem que conviver, né? O sistema familiar, o educacional, o de trabalho, vários são desfavorecidos para que um seja favorecido. Então, o que impera na nossa sociedade, principalmente porque por causa dos valores que ela foi construindo ao longo do tempo, né? É o valor da competição, de você ser melhor que os outros. E a competição ela está muito ligada, é claro, também com a questão do egoísmo. A menos que você seja, de uma certa forma, egoísta, egocentrado, egocentrista, que você só pense em você mesmo, você vai querer competir. Por quê? Porque aí você vai estar desfavorecendo as outras pessoas para você poder se favorecer. E eu quis falar sobre esse assunto, gente, porque se trata de falar sobre competições de escola ou competições no dia a dia do trabalho. Vem carregada de vários valores, ela vem atribuída em vários valores que a gente vai recebendo no dia a dia e que está tudo impregnado de competição. Então, a gente sente por causa dessa competição que está o tempo todo vigente que a gente tem que ser melhor que os outros, que a gente tem que fazer mais, que a gente tem que ser mais inteligente, mais bonito, com mais dinheiro, com mais sucesso. E aí a gente vive num tremendo estresse, porque o tempo todo a gente se vê obrigado a competir com outras pessoas. Por mais que você tenha afinidade com alguém, por mais que você tenha amizade com alguém, por mais que você goste de uma outra pessoa e por mais que você perceba, né, que aquela pessoa é diferente de você, ainda assim, por maior que seja a sua amizade com aquela pessoa, muito provável que você e a outra pessoa acabem querendo competir em algum momento ou acabem sendo obrigadas a competir. Então vamos dizer que você está lá no seu trabalho e você gosta muito de um colega seu e vocês se ajudam mutuamente. Mas então tem uma tal cobrança para saber quem vai vender mais, quem vai fazer mais. Então, ao contrário de usarem a cooperação, né? Então, ao contrário de usarem a cooperação, fazer com que essas duas pessoas, né, essas mais pessoas, se unam procurando um benefício maior, a gente se vê obrigado a eu tenho que vender mais que o fulano, eu tenho que fazer mais que ele é meu inimigo, ele é meu adversário. Então essa ideia de competição a qual a gente tem vigente na sociedade hoje em dia é uma ideia de segregação. Ou seja, eu posso ter o meu amigo, eu posso ter o meu parceiro, eu posso gostar muito de algumas pessoas, cada um pode desempenhar uma funcionalidade, um papel e todos se ajudarem. Mas em algum momento eu vou ter que ser melhor que aquela pessoa. Eu tenho que vender mais que aquela pessoa. Eu tenho que produzir mais que aquela pessoa. Eu tenho que ser mais aplaudido que aquela pessoa. Então a gente vive na competição. Por mais que a gente tenha amizades, por mais que a gente tenha contatos e por mais que a gente entenda a singularidade de cada pessoa, a gente ainda se vê, né, obrigado a ficar competindo, a ficar querendo ser melhor que outras pessoas. E isso está em todo o sistema impregnado. A gente tem nas escolas, onde é incentivado a competição. Então, qual é o aluno que tem a melhor nota? Qual é o aluno que vai fazer mais rápido? Qual é o aluno que vai ser mais criativo? Não se pensa em que todos daquele grupo, por exemplo, quando se tem uma apresentação de escola, não se pensa em todos se juntar para fazer algo especial, algo grande, algo divertido, algo criativo. Normalmente cada um ali faz a sua parte procurando fazer melhor que o outro.
Então a gente fica naquela competição vigente. E aí a gente estuda, mas a gente estuda não para tirar boas notas, não para aprender sobre aquele assunto que seria o ideal. A gente quer tirar boas notas para a gente poder esfregar na cara dos nossos coleguinhas, para a gente poder ser aquele que tira a melhor nota. Quando a gente vai para o sistema familiar, por exemplo, a gente tem aquela história de você lá pequenininho, com 10 anos, e aí chega algum familiar seu e fala: o seu primo, quando ele tinha a sua idade, ele já sabia falar inglês, ele já sabia falar francês, espanhol, japonês. Ele já tinha feito inúmeros projetos científicos, tá? Ele já tinha ido para Marte, Urano, já tinha ido para Saturno, já fez um contrato milionário com uma empresa americana. E você aí, ó, só brincando com 10 anos de idade, que é absurdo. Né? A gente tem essa ideia de competição até mesmo nas famílias. Então, às vezes, você tá lá vivendo sua vida legal, livre, leve, fazendo as coisas que você gosta quando você é pequeno, até mesmo quando você é adolescente, né? Você vai para ali, para o trajeto da vida jovem adulto, e você se vê cobrado. Então, fulano faz mais que você, o fulano é melhor que você tá fazendo isso aqui, mas fulano tá vários passos à sua frente, ele faz coisas melhores, ele é mais criativo. E aí, se a gente deixar, a gente cai nessa grande mentira de que existem pessoas melhores que a gente. Esse canal aqui, ele fala sobre espiritualidade, então nunca que eu vou aqui ser conivente ou concordar com uma filosofia de vida que diz que existem pessoas que são melhores que as outras, porque isso vai contra os meus valores, vai contra aquilo que eu acredito. E para quem acredita semelhante, talvez entenda o que eu queira dizer aqui. Então, quando a gente fala que existe uma pessoa que é melhor que a outra, que você tem que ser mais que o outro, eu estou esquecendo do fato de que cada pessoa é única, com aprendizados únicos, com talentos únicos, com propósito de vida único. Então eu estou ignorando tudo. Eu estou resumindo a existência daquela pessoa a um cargo, a um papel, a uma exigência. Então eu estou falando que a existência daquela pessoa se resume ao sucesso dela ou fracasso em competir com outras pessoas. Então, se ela compete com outras pessoas e ela sai como superior, então ela vale tudo e os outros não valem nada. Então, por mais que os outros tenham talentos, tenham luz, tenham algo interessante para dar ao mundo, entregar para o mundo, que eles tenham valores interessantes, que eles queiram melhorar como ser humano, tudo isso se anula pelo simples fato de ela ter perdido uma competição. Então, olha a inversão de valores. Olha a inversão de ideias que a gente tem. Uma pessoa ela pode ter vários talentos, ela pode ter uma luz enorme, ela pode ter uma grande criatividade e às vezes ela vai fazer uma competição de matemática ou de física e ela não sai como uma das melhores e muitas vezes ela vai sair dessa competição se sentindo um zero à esquerda, se sentindo mal, se sentindo inferior porque ela não ganhou. Sendo que ela tem muitos outros atributos e que muito provavelmente, né, o dom que ela tem, os talentos que ela tem não se especificam para uma coisa às vezes mais física, uma coisa mais matemática, mas ela pode não ser tão boa, né, em matemática, em física, por exemplo, nesse exemplo, mas ela pode ser boa em arte, pode ser boa em canto, pode ser boa em desenho, pode ser boa em trabalhos manuais. Quando a gente fala de competição, gente, a gente está resumindo a existência de outras pessoas. A gente está falando que a existência daquela pessoa só vai ser valiosa ou não se ela vencer aquela competição. E todos os outros que perderem na competição significa de forma determinista que eles são inferiores àquela pessoa. E aí a gente compra essa ideia de que a gente tem que competir, de que a gente tem que ser melhor que os outros, que a gente não pode olhar para o outro como um companheiro, mas a gente tem que olhar como um adversário. A gente tem que estar o tempo todo ali olhando de olho, porque o outro vai querer puxar o nosso tapete. Então, proporcionalmente, a gente tem que puxar o tapete da outra pessoa antes, porque senão ela vai acabar com a gente. E a gente fica nessa postura de competição. Só que essa postura de competição, como muito bem diz Arlie Cravo, não é a nossa excelência biológica. A gente não nasceu para ficar competindo entre espécies.
A gente não nasceu para ficar competindo com o outro quem é o melhor. Ao contrário, nós temos como excelência biológica, como aptidão, a cooperação. Você pode ver, por exemplo, numa empresa. Quando as pessoas daquela empresa, ao contrário de, por exemplo, ficarem competindo entre si para ver quem é melhor, e ao invés disso, elas decidem cooperar umas com as outras em prol de uma causa maior, muito provavelmente que elas tenham mais benefícios a curto e a longo prazo do que no outro caso, onde na empresa um fica competindo com o outro. Quando nós, como seres humanos, a gente aprende, ao invés de competir, a cooperar com as outras pessoas, a gente até funciona melhor. Então a gente percebe que se a gente fosse comparar a humanidade a uma máquina, a gente ia ver que ela funciona de uma forma muito mais produtiva, muito mais útil, com muito mais eficácia, quando ela é trabalhada em conjunto. É como uma máquina. Se você pega uma máquina, ela é construída de várias peças, de engrenagem, de porcas, de parafusos, de vários equipamentos ali naquela máquina. Se todos aqueles equipamentos, ao contrário de funcionarem juntos, visando que como a máquina como um todo funcione, e eles começassem a competir entre si qual que é mais rápido, qual que é mais veloz, a gente ia perceber que, por exemplo, essa máquina ia ter um defeito. Ela não ia funcionar direito. O que faz a máquina funcionar é a junção, né? É a cooperação entre todos os itens, entre todas as peças. Se a gente comparar a humanidade a uma máquina, a gente está vendo que a porca está competindo com o parafuso, que está competindo com a peça de ferro, que está competindo com a peça eletrônica. Então, não faz sentido. A gente, como uma humanidade na excelência, nós iríamos cooperar uns com os outros. E através dessa cooperação, coisas mais grandiosas pudessem ser criadas, os sistemas iam funcionar melhor. Não é à toa que o sistema educacional não funciona bem, que o sistema de trabalho tem suas particularidades que ainda estão em construção, porque ainda o valor de competição está muito impregnado nesses sistemas. Então, ao invés de, por exemplo, no sistema educacional, se usar a cooperação, a fim de que todos possam agir em prol de algo maior, se usa a competição. Então, um aluno é superior ao outro, um é mais querido que o outro, um tem mais habilidades, é mais inteligente que o outro, um é investido enquanto o outro é ignorado. Então, não se vê a cooperação, se vê a competição de um ser melhor que o outro. E se a gente entra nessa neurose, além do sistema todo não funcionar, a humanidade toda viver em colapso porque a gente está brigando entre si, a gente não consegue viver feliz, viver tranquilo, viver em paz, porque o tempo todo a gente tem que ficar em guarda, esperando o momento onde alguém vai tentar competir com a gente, vai tentar nos atacar pra gente já estar pronto pra gente ser superior às outras pessoas. A gente vai viver num estresse muito grande, numa tensão muito grande, porque o tempo todo a gente está sentindo que precisa competir com outras pessoas, sendo que isso não é necessário. E existem pessoas que se motivam através da competição. Então você vai e desafia a pessoa e fala, você não consegue fazer isso. Então a pessoa ali, ela, só na força do ódio, ela já se imune ali de forças de revolta e vai lá e faz só para provar para o outro. Né? Eu particularmente nunca fui assim, a minha personalidade, né? Eu nunca gostei muito de competição, nunca vi muito sentido em competição. Então se alguém vinha me desafiar que eu não podia fazer isso, eu falava, tanto faz, não importa muito o que você pensa. Então, pra mim, eu nunca fui uma pessoa que funcionava esse tipo de desafio, de falar que eu nunca conseguiria, de que eu não poderia, e aí eu ficava com raiva, e ia lá e tentava pra demonstrar pra aquela pessoa que eu podia. Na verdade, não. Se alguém fizesse isso, eu até perdia a vontade de fazer aquilo. Né? Então, eu nunca via a competição como algo produtivo, como algo realmente positivo. A competição, ela vai fazendo com que você vá segregando cada vez mais os grupos e fazendo com que eles briguem entre si. E aí, né, a pessoa que ela tem a ilusão de que, né, ao ser desafiada que não pode, ela vai lá e faz, ela tem a ilusão de que ela está provando pro outro, de que o ego dela tem uma sensação de crescimento ali e ela prova que ela está certa. Só que, na verdade, o que ela não percebe é que ela está sendo marionete do outro. Porque se o outro chega para ela, fala que ela não pode, e só por causa disso, sem nenhum motivo a mais, simplesmente só por isso, ela chega e faz aquilo que o outro a desafiou,
ela está sendo marionete do outro, ela está sendo controlada indiretamente pelo outro. Se ela não consegue falar, eu sei que eu posso, mas eu não quero. Se ela não tem essa capacidade, então ela está sendo controlada pelo outro. E vai ter gente que vai testar isso a todo custo, vai falar que fulano é melhor, vai falar que não sei quem é melhor, que nosso primo é melhor, que o tal funcionário é melhor. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E a gente tem que aprender a não atribuir o nosso valor a essas ideias de competição. Senão a nossa autoestima vai continuar baixa, vai continuar no lixo. Quando a competição vai sendo trocada pela cooperação, a gente vai se permitindo ser a gente mesmo, e a gente permite o outro ser ele mesmo. A gente não está excluindo as dificuldades, né, as sombras do outro, os defeitos, as limitações do outro. A gente está aceitando. A gente sabe que o outro tem dificuldades, tem limitações. Só que a gente está levando em conta também a luz do outro, os aspectos únicos daquela pessoa. Então, talvez a pessoa não seja melhor nesse trabalho, mas isso não significa que ela é menor que alguém que realize aquele trabalho, mas que talvez em outro ela possa, né, expressar a sua excelência. E se trata disso muitas vezes, gente. Às vezes a gente, não é porque a gente é menos, é inferior, talvez a gente só esteja no lugar errado, com o foco errado. Então por isso que a gente não consegue trazer excelência, por isso que a gente não consegue expressar nossa luz com excelência, com integridade, porque talvez o nosso foco esteja errado. Talvez a gente esteja tentando ir por um caminho que não faz muito sentido pra gente, que não tem muito a ver com a gente. E é por isso que a gente não consegue muito destaque, ou não consegue expressar muita luz, ou não consegue se sentir realizado naquela profissão, ou naquele trabalho, porque a gente está com foco errado, a gente está focando em outras coisas, a gente está focando em provar para as outras pessoas que a gente é incrível. E quando a gente fica tentando provar para outras pessoas, é porque a gente não tem certeza que a gente é bom do jeito que a gente é. E aí a gente vive com a autoestima baixa, a gente vive se sentindo horrível, a gente vive escravo de aplauso, de afirmação externa, de afirmação social, para a gente poder se sentir bem, para a gente poder sentir que a gente existe. Isso é terrível. Então, se a gente começa a trocar a competição e liga ali a chavinha da cooperação, para de olhar todo mundo como adversário, começa a olhar as pessoas como companheiros em prol de algo maior, a gente consegue usar as nossas habilidades, o outro usar as habilidades que ele tem, e cada um vai se encaixando como numa máquina mesmo. A gente vai se encaixando como num quebra-cabeça. Cada um vai desempenhando a sua função que é única, de um jeito que é único, usando a sua luz que é única, de uma forma única. Assim, cada um vai pondo o seu melhor no mundo. E a gente vai construindo uma nova consciência no planeta. Não mais focado em competição, mas agora focado em cooperação. Realmente uma consciência de um planeta em regeneração. Não mais sobre briga, não sobre disputa, mas sobre acolhimento. E isso só se constrói à medida com que a gente for retirando de dentro da gente o modo agressivo, o modo competitivo, e começar a ligar a cooperação dentro de nós mesmos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que tenha aberto a reflexões para vocês, que tenha sido uma boa forma de refletir, que tenha feito sentido, que tenha tocado o coração de vocês e que eu tenha conseguido passar uma boa mensagem para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.